Deus é fiel. Uma palavra que a gente usa constantemente, né? Todo mundo diz, Deus é fiel, Deus é fiel. A gente olha em caminhão tem, Deus é fiel. Em padaria tem, Deus é fiel. Em mercadinho tem, Deus é fiel. Facebook todo mundo posta, Deus é fiel, Deus é fiel. Agora, por que Deus é fiel? O que significa fidelidade para você? Para mim, fidelidade é cumprir tudo aquilo ou fazer tudo aquilo de acordo com o que você combinou. Então você foi fiel àquilo. E Deus é fiel porque ele cumpre as suas promessas. Assim, quando ele chamou Abraão, Abraão, sacrifica teu filho. Sacrifica teu filho. Abraão foi sacrificar o filho dele e Deus fez. Mandou um anjo e disse, não, Abraão, não precisa sacrificar. Por essa ação que tu teve, de eu saber que tu ia entregar teu filho para mim, eu farei de ti uma grande nação, uma grande geração, uma grande descendência. E Deus fez isso. Deus cumpriu. Até hoje a gente vê aí, a gente lê na Bíblia, como foi grande a descendência de Abraão. Assim também como foi com Moisés. Quando ele disse, Moisés, vai lá, tira meu povo da mão de Faraó e vai. E sai que eu vou te mostrar a terra prometida. E Deus prometeu e cumpriu. Assim como foi com Davi. Com Davi ele disse, Davi, eu farei de tua família, todo o reinado será da tua família. Será uma dinastia tua família. Então, ele cumpriu. A gente sabe que Davi, Salomão, e assim veio os reis sucessivos. Então, a gente sabe que Deus cumpre. Mas para que Deus cumpra, para que Deus seja fiel, nós devemos ter obediência, sabedoria e temência. Obedecer é quando Deus falar, que ele falou a Moisés, vai Moisés, leva lá e joga teu cajado no chão e eu mostrarei o meu poder. Moisés obedeceu e Deus transformou o cajado de Moisés em uma cobra. Mas aí foi lá, os três mágicos jogaram seus cajados também e viraram uma cobra. Mas Deus é tão bom que transformou o cajado de Moisés numa cobra maior que conseguiu engolir as três. Mas por quê? Porque Moisés teve fé e foi e jogou o cajado. Ele jogou o cajado. Se Moisés tivesse pensado, Jesus, eu não sei se isso vai acontecer mesmo. Meu cajado se transformar em cobra, em serpente. A mesma coisa foi Abraão. Quando ele fez, Abraão, vai lá, sacrifica teu filho. E Abraão foi e ia sacrificar o filho dele para Jesus, para Deus. Perdão. E sacrificou, ia sacrificar, mas aí Deus fez, não. Mas por essa ação que tu tivestes, eu vou fazer tua geração abençoada e tu serás pai de toda a geração. De toda a descendência tu serás lembrado. Davi, com Davi foi a mesma coisa. Ele disse, Davi, eu farei tu mais famoso que todas as pessoas famosas que tem por aí. Então, Davi ia construir um templo para o Senhor. E Deus disse, por essa ação que tu tivestes, eu vou te fazer. Mas aí que está, Deus prometeu a quem merece. Será que você está fazendo por merecer? Será que você está fazendo assim, sendo obediente e tendo temência a Deus? Você está tendo respeito a Deus? Será que você está tendo respeito a Deus? Pense, você está tendo respeito? Se você estiver tendo respeito, você fala, pô, eu tenho respeito. Então, mas aí que está. Essas três pessoas que eu citei eram homens que Deus, assim, falava totalmente, porque eram pessoas obedientes, seguiam o caminho de Deus. Então, eram pessoas especiais assim para Deus. Então, a gente usa muito essa palavra, né? Deus é fiel. Mas a gente para e pensa, por que Deus é fiel? Deus é fiel porque ele cumpre tudo que está nas Escrituras. Você for ler as Escrituras, você vai ver muita coisa que já se cumpriu. Que Deus falou, Deus mostrou assim, vai acontecer isso, isso e isso. E aconteceu. Agora ele pode não ter falado assim, vai acontecer tal coisa, aconteceu do jeito que ele falou. Aconteceu assim, do mesmo jeito, mas na palavra tinha outra coisa. Você não entende, porque você tem que entender. Assim como ele estava NX parábolas, nós temos que entender as parábolas de Deus. Assim como tem uma música, um hino que diz, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Mas aí é que está, nós não somos verdadeiros adoradores como eles eram. Nós não estamos assim, somos verdadeiros adoradores. Muitas pessoas são, eu sou, você é, eu não posso jogar ninguém. Mas a gente não temos a mesma fé que tinha antigamente. A fé veio caindo muito.
a fé veio caindo muito. Então ali Deus falava daquele jeito, mutuamente com eles, porque eles tinham fé, porque eles eram homens segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo aquele guerreiro, derramou tanto sangue, mas Davi depois se arrependeu e foi um homem devido ao coração de Deus. Então, Deus é fiel por causa disso, porque Ele cumpre suas promessas na sua vida. E se Ele tem alguma promessa na tua vida, que ainda não aconteceu, você pensa que Deus esqueceu. Deus não esqueceu. Ele vai cumprir. Porque Deus promete, mas Deus nos promete dando data não. Porque muita gente no mundo diz, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus dá na hora certa. Então Ele sabe a hora certa de acontecer. Ele sabe. Beleza? Não fica pensando que Deus esqueceu da promessa que Ele fez contigo. Mas aí é obediente. Seja obediente. Siga o caminho de Deus, que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Amém, irmão? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.